Glória a Deus. Gênesis capítulo 3, facinho, né, irmãos? Glória a Deus. Próxima vez eu arrumo aí um Obadias, Joel, para poder dificultar um pouco. Glória a Deus. Mas é essa porção que Deus tem para nós nessa noite. Gênesis 3. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Os irmãos conhecem bem a história. Vamos ler o versículo 6 e o versículo 7 até o 9. Vamos ler do 6 até o 9. Os irmãos encontraram, amém? Glória a Deus. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueiras, ou cozeram folhas de figueiras, e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor que passeava no jardim, pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem. Ele perguntou: onde estás? Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Glória a Deus. Pode tomar seu assento, irmãos, glorificando ao Senhor. Vai ser uma palavra bem breve, eu creio assim. Oh, Jesus amado. Eu marquei um negócio aqui que enquanto eu li o texto, Deus me relembrou de algo que nós falamos hoje pela manhã. Glória a Deus. E foi uma luta hoje, irmãos. Hoje foi uma luta para poder encontrar um texto para pregar. Foi uma luta, foi uma peleja, uma briga entre eu e Deus ali, oração. O que o Senhor quer que eu pregue? O Senhor quer que eu pregue? Quer que outra pessoa pregue? Se o Senhor quer que eu pregue, me dê a palavra. E Deus me deu essa palavra. Deus, ele criou o homem para relacionamento, para se relacionar com o homem. Haja vista no Antigo Testamento, no momento da criação, que ele cria o homem, e no capítulo 3 vai dizer que na viração do dia, Deus ia ter com esse homem que ele fez, que ele criou, o que era diferente das criaturas. Deus não ia falar com a vaca, falar com outras coisas. Ele recebia adoração até mesmo dos animais, porque não tem como Deus descer na terra e a natureza não se manifestar de alguma maneira, porque o poder dele é grandioso. Ele diz até num certo momento que se nós se calarmos, as pedras clamarão. Tamanho é o poder e a autoridade do nosso Deus. Há um episódio na Bíblia onde, lá no Salmo 22, lembra quando Jesus ele diz assim na cruz, ele fala: Pai, por que me abandonaste? Nós sabemos que alguns salmos são messiânicos, e o Salmo 22 ele vai dizer sobre isso. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? E ele vai traçando ali, profeticamente, aquele momento da cruz. Se você voltar 2 capítulos no Salmo, você chega no Salmo 18, e vai descrever aonde estava Deus quando Cristo olhou para o trono e não viu ele. Na terra, tudo se escureceu, o terremoto começou a acontecer. Na terra, uma confusão. Os irmãos vão lembrar desse texto. Por quê? O Salmo 18 vai dizer que Deus ele montou num querubim. Tenta imaginar isso. Ele monta em um querubim e desce na terra. Ele abaixa o céu naquele momento. Olhando ali a aflição do filho na cruz, ele desce à terra. Ele não desamparou, ele simplesmente não pôde
suportar ver o seu filho padecendo por um pecado que ele não cometeu, pelo nosso pecado, pelo nosso erro. E é por isso que a nossa salvação nós temos que tratar com carinho, tratar essa oportunidade com o maior carinho que nós pudermos ter, porque foi uma salvação que foi comprada, garantida com um preço de sangue. A dor da separação ali no momento do pecado, Jesus ali, ele estava representando nós, então ele estava carregando todo o pecado sobre ele. Então no momento ele era nós, Deus não podia olhar e ter misericórdia dele. Por isso Deus desce da terra, e a Bíblia diz que quando ele desce, houve terremoto. Tudo que aconteceu no momento da crucificação, houve terremoto. Vai dizer que a terra se escureceu, porque o sol parou o momento ali de olhar para o filho e falou: peraí, isso aqui não é normal. Deus descendo na terra não é normal. E o sol para bater continência para o próprio Deus quando ele desce à terra. Toda a natureza começa a se movimentar ao ver Deus ali montado no querubim passeando. A Bíblia vai dizer que nas suas narinas saía fumaça, dos seus olhos fogo, e ele passeava pela terra. Louvado seja Deus. Você pensa que Deus te esquece? No meio da tua aflição, você acha que Deus está aplaudindo, sorrindo? Deus se entristece também com a tua dor. Não pense você que Deus está lá rindo. Quem está rindo é o diabo. Deus, ele é o maior interessado em te tirar dessa provação. Mas acontece que se ele te tirar da provação antes de cumprir, você não vai mudar nada, você vai continuar a mesma coisa, o mesmo crente, não vai mudar, não vai ser transformado. E o chamado que ele tem determinado para a sua vida não vai cumprir. Aí a sua estadia, né? Vamos dizer estadia, porque aqui é uma estadia, nós vamos passar. Vai ser um fracasso, não vai ter valido de nada. Salomão em Provérbios fala que o homem sem propósito é como um feto abortado. Não viveu, não fez sentido nenhum. Porque o homem de propósito, aonde passa ele deixa marca. Aonde ele passa alguma coisa muda, porque ele tem propósito. No trabalho, se ele sair ele vai deixar marca, vai deixar lembrança. Agora o homem sem propósito, ele entra num lugar, ele sai do lugar, e a única marca que ele consegue deixar é de desgosto. A única marca que ele consegue deixar no meio da família é de decepção, por ter feito coisas que não agradavam a Deus, e era vergonhoso até para o pai e para a mãe ver um filho naquela situação. Mas Deus nos salvou, Deus nos redimiu, e nós estamos aqui hoje porque recebemos essa oportunidade. Agora avançando no texto, irmãos, para nós não pararmos aqui, nós vamos iniciar a reflexão, e vai ser bem rápido, prometo os irmãos. Mas eu peço a atenção suprema dos irmãos aqui agora. Olha, usei até um termo aqui que é usado para Deus, mas vou usar para você também. Eu preciso da atenção dos irmãos dobrada. Não é que o assunto é difícil, para você não interpretar mal. Que nós vamos tentar entrar um pouco lá na história de Adão e Eva, no jardim. Todos os dias na viração do dia, viração do dia seria às 6 horas, no momento que está quase escurecendo. A versão King James, que é a mais próxima dos originais, atualizada, ela vai dizer que eles ouviram, eles perceberam a movimentação de Iavé no meio do jardim. Aonde Deus chega, a movimentação começa a acontecer. Não é normal ficar em silêncio. Eu não estou falando agora de glória a Deus, não. Eu estou falando de dentro de nosso ser começar um mover espiritual que você quase não consegue conter. É um mover que você fala: eu nunca pensei em ser mudado, mas hoje eu vou me transformar. Eu vou pegar essa palavra, eu vou levar para casa, eu vou me lavar com ela, eu vou vestir essas roupas que foram me dadas hoje através da palavra. Não vou perder a minha oportunidade. Esse negócio é tão maravilhoso, essa palavra é tão poderosa,
ela tão é divina, tão é de Deus, que eu não vou perder a oportunidade. Esse negócio me convenceu. Não é negócio, é o Espírito Santo dentro de você, através da palavra te convencendo e te apontando aonde você precisa corrigir, para Ele cumprir o que você tanto pergunta para Ele. Você pergunta para Ele: Senhor, mas por que o Senhor não cumpriu o chamado? O Senhor falou que seria assim, mas você está fora do prumo, está fora da direção, está desviado da presença do Senhor. Não tem como Ele cumprir na desobediência. Deus, Ele fala na igreja do jeito que Ele quer, irmãos. Está aqui o esboço, mas eu vou falar aquilo que Deus decidiu falar hoje. Então, se você estiver fora da presença do Senhor, na desobediência, pecando, mentindo, fazendo tudo de errado, por mais que Deus queira te usar, mas eu sinto lhe dizer, você está correndo até risco de vida, porque homem sem propósito não tem sentido estar vivo. Por mais que doa, um homem, quando o Espírito Santo não está nele, ele não faz sentido nenhum. Se o Espírito Santo saiu de Davi, ele falou o quê? Pai, era até a diferença entre Saul e Davi. Os pecados de Davi foi pior, só que Davi, na hora do pecado, ele não temeu perder palácio, perder as coisas. Ele falou: Pai, eu posso perder palácio, posso perder tudo, mas não retira de mim a tua presença. Ele fala: não me lances fora, não lance de mim fora o teu Espírito Santo. Ou seja, eu prefiro viver na miséria, mas com o teu Espírito Santo dentro de mim. E eu corrijo, porque não tem como um crente ser miserável com o Espírito Santo dentro, porque ele é rico. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E Saul, ele queria o quê? Saul não. Saul, ele teme quando ele peca, quando Samuel se aproxima dele, ele teme por causa do palácio. Vou perder o palácio? Vou perder o meu linho fino? Vou perder a minha vida de rei? Aí chora. Não, irmãos, arrependimento verdadeiro é quando você se arrepende, é quando você se entristece com o pecado cometido. Remorso é quando você se entristece com as consequências. É quando você começa a sentir dor. Estou preso, então me arrependo. Eu me arrependo, estou apanhando agora. Estou aqui na mão desses homens aí, que eu sabia que era má influência, mas entrei no caminho deles. Aí eu me arrependo, é o remorso. O remorso que levou Judas para a cruz. Porque se ele tivesse se arrependido, ele fazia como Pedro, ia até Cristo, e ali ele alcançaria a salvação e o perdão de Deus. Deus não quer morte para a tua vida, irmãos, Ele quer vida. E é por isso que Ele quer que você permita que Ele reja a sua vida, que Ele dê a direção da tua vida. Por isso que em Salmos 37:5 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Versículo 4 fala uma parte que é linda. Ele fala: deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Sabe o que é deleitar? Ter prazer. Se entrega, tenha prazer de estar na presença do Senhor. Se entrega de corpo, alma e espírito para o teu chamado. E Ele depois fala: entrega o teu caminho ao Senhor. É um complemento. E o mais Ele fará. Entregar a vida, irmãos, é entrega. Mesmo diante da morte, mesmo diante da vida, mesmo diante do fracasso, mesmo diante do sucesso, mesmo diante da prosperidade, da pobreza. Entrega o teu caminho na mão do Senhor, irmãos. E saiba que no final, Paulo vai dizer bem enfaticamente, ele vai dizer que as aflições deste presente século não se podem comparar com a glória que se revelará aos santos. Colossenses 3 vai dizer que a nossa vida, nós ainda estamos mortos para o mundo. A nossa vida será vivida na plenitude, será revelada quando Cristo se revelar, na consumação do século.
quando Ele chegar, irmãos, e revelar-se a nós, literalmente, quando nós vemos a face dEle e Ele a nossa, Ele vê a nossa face, mas estou falando daquele momento sublime que vai ser da glória. Nesse momento, quando Ele se manifestar, aí nós começaremos a viver de verdade. Nós vivemos hoje, temos paz, temos alegria, mas é um pedaço, isso aqui é um resquício só daquilo que a gente vai viver. Por isso que Paulo vai dizer, as aflições são, não pode se comparar, irmãos, que vai ser coisa gloriosa. 1 Coríntios, Paulo vai dizer ainda, capítulo 2, versículo 9, lembrei, que aquilo que Deus tem preparado para nós, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Aí eu volto a dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fará. O que Ele vai fazer não te interessa. Volto a dizer, o que Ele vai fazer não te interessa. Interessa que você tem que entregar o caminho a Ele, porque o que Ele vai fazer será melhor, independente do que vai ser. Saiba você que o melhor de Deus às vezes vai ser você chorando, porque se for sorrindo você sai da presença de Deus, então vai ter que se apertando. Hora ou outra Ele vai lá e vai apertar, ô filho, eu vou ter que fazer isso em você, porque senão eu te perco. Mas à medida que você se aproximar de Deus, não tem como, irmãos, Deus Ele vai tendo que mudar a chave, vai ficando menos doloroso, o vaso vai ficando mais forte, vai ficando mais resistente, até que não precise mais de aperto. Aí é o momento que Deus vai pegar esse vaso forte e vai falar, agora eu vou te usar para poder pegar outros vasos e fazer deles grandes vasos na minha presença. Lembre-se que foi um homem, Deus falou, Saulo para mim é um homem escolhido, Ananias, vai lá. Mas Deus parou ele no meio do caminho, bloqueou, mas quem Ele mandou lá foi Ananias, vai lá, discipula ele. Você talvez é o Ananias que Deus vai mandar na vida de um Saulo que está por aí. Um Saulo, alguém importante, alguém que tem perseguido talvez a tua vida e perseguido os seus, e Deus vai colocar você no caminho dele. Perto dele você é minúsculo, eu sei. Deus fala, eu sei, perto de você parece que você é minúsculo, porque Ele desconhece o tamanho da grandeza que há dentro de você. A Bíblia vai dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pode ter 1000 demônios ou mais, ainda assim maior é o que está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei porque eu não estou conseguindo entrar no negócio aqui, irmão. Misericórdia. Na hora de preparar, pedi, Senhor, me dá a palavra, e não me deu. Parece que Ele fala, eu vou falar lá, e quem é você para contestar? Glória a Deus. E o interessante é que todos os dias, na viração do dia, 6 horas da tarde, vou tentar de novo. Glória a Deus. Todo dia, 6 horas da tarde aproximadamente, da noite, Ele vinha para conversar com Eva e Adão, e a movimentação acontecia. Aí eu volto a dizer, os céus declaram e proclamam a glória de Deus. Os céus declaram, a natureza declara a glória de Deus. Eu e você, se eu e você falar assim, não vou glorificar. O vento, irmãos, esse vento não sopra à toa. Os peixes glorificarão, mesmo sem ter espírito, só tendo alma, vão glorificar o Criador. Louvado seja Deus. E no interlúdio entre o retorno de Deus, porque Deus veio na viração do dia, teve ali com Adão e Eva, e ninguém aparece diante de Deus com mão vazia. Isso é um texto bíblico, esse é um princípio. Ninguém aparecerá diante de mim com as mãos vazias. É Deus, irmão, se Ele falou, está falado. Isso está em Deuteronômio capítulo 16, 16. Ele vai dizer, ninguém vai aparecer de mim de mãos vazias, vai ter que trazer alguma coisa. Oferta agradável é diante do Senhor. E lá em Hebreus
capítulo 13, 15, 16, vai dizer que Deus hoje Ele quer de nós sacrifício de louvor, não de animais, hoje é de louvor. Sacrifício de louvor, que é os seus lábios adorando ao Senhor. Não apenas os lábios, mas o interior, teu espírito inclinado diante de Deus. Então Hebreus vai dizer isso. E Salmos 24 é interessante, porque nós vemos essa adoração, ela acontece na terra, no céu. Essa adoração, ela acontece em todos os cantos. A Bíblia vai dizer que no céu, os 24 anciãos que João viu estavam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías teve a visão da glória, e ele viu ali o serafim, os seres mais puros do céu. Seres, estou falando de Deus. Os seres mais puros são feitos de fogo e estão no altar de Deus, um olhando para a face do outro, não estão olhando para Deus. Deus está aqui, mas ele não ousa olhar para Deus, tamanho temor. E eles olham um para o outro, a Bíblia vai dizer, e diz: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele é santo, mas não ousa olhar para Ele. Tamanha a grandeza e a glória desse Deus, e Ele decidiu olhar para nós. Ele decidiu olhar para a pessoa pequena como nós somos, falhos e limitados como nós somos. Ele olha do alto céu para nós. Ele estende as suas asas sobre nós e nos protege, nos dá livramento, que nós nem podemos contabilizar, porque nem tudo nós sabemos. Glória a Deus. Há pessoas aqui que era para ter morrido no primeiro acidente. No primeiro já era para ter morrido, mas Deus veio com a mão: esse é meu, esse é meu, acabou. Eu ainda estava começando a andar, irmãos. Eu não vou falar a idade aqui para não passar vergonha, mas eu ainda estava andando, mal andando, mas eu lembrava. Deus me permite lembrar. Eu sei que uma criança normal não lembra disso, mas eu lembro. E eu creio que por milagre, ou talvez pelo trauma. Mas eu lembro que eu deitado no meu quarto e o diabo já me perseguia desde novo. E eu olhando para o teto, eu comecei a ver uns peixes, uns monstros apareciam no teto, e eu comecei a ficar apavorado. Mas para mim estava se tornando normal, e eu era criança ainda. E eu subi para a laje da minha casa, que era madeira, uma escadinha de madeira que tinha um buraco, e era por milagre para subir lá em cima, só para quem é adulto. E eu fui subindo, criancinha, fui subindo com medo. Meu pai e minha mãe dormiam lá em cima, para dormir com eles. Quando eu cheguei no último degrau, eu ouvi um barulho e fiz assim para trás. E eu nem tinha peso para isso, mas eu fiz assim, a escada foi. Uma criança da idade que eu tinha, ainda as coisas ainda não estão nem informadas, a cabeça ainda está tudo muito frágil. Eu bati a nuca no chão com uma violência que era para ter estourado a minha cabeça. Mas eu lembro como se fosse hoje, meu pai querendo me acudir. Eu falei: pai, não estou sentindo dor. Pai, eu não estou sentindo dor, pai. Meu pai quebrou o braço, que ele pulou lá de cima para me pegar. Foi da onde Homem-Aranha, foi pulando pela parede e chegou até mim. Mas o que é isso? Livramento de Deus. Livramento. Ainda quando eu engatinhava, eu não sabia o que estava acontecendo, mas um medo começou a tomar meu coração dentro de casa. Eu despertei e fui procurar minha mãe. Por incrível que pareça, quando eu engatinhava, eu lembro do sentimento. Eu já tinha perseguições ferrenhas por causa do chamado de Deus na minha vida. E talvez eu não sei porque eu estou falando isso, irmãos, tá? Tem gente que fala que é antiético falar: se não sabe, então não fala. Mas não, irmão, eu não tenho que saber tudo. José vai falar para o rei, para Faraó: não está em mim, está nele. Então tem coisa que eu não sei. Estou falando, você sabe, eu não. Mas a questão é que eu estava engatinhando, e eu sabia que eu tinha um chamado. Eu caminhava e o chamado me queimava, sempre me dizendo: você está com eles, mas você é diferente.
Você está andando com essa turma que está fazendo tudo coisa errada, mas você é diferente. Te chamei para uma grande obra. Eu sabia, isso era notório, era nítido. Soltando pipa e Deus falando aquela vozinha lá no coração: você é diferente. Eu criança, eu falava para meus amigos, todo mundo falando: o que você vai ser? E eles falavam: um delegado. Ah, eu vou ser policial. Ah, eu vou ser. E você? Eu vou ser pastor. Deus falou. Hoje estou aqui. Era verdade. Então a questão é, irmãos, o diabo também sabe o chamado que Deus tem na tua vida. Ele vai guerrear até você desistir. Porque se você desistir do teu chamado, querendo ou não, muita vida acaba se perdendo. Porque há vidas que Deus coloca sob a dependência do teu chamado. Tem vidas que não estão debaixo da minha dependência, mas está debaixo de crente que está aqui hoje. E Deus fala: se você para, toda a tua família vai parar. Se você parar, eles vão parar. Então não pare, continua. Persevere. Essa palavra é profética para alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro que eu estava dentro da minha casa, e eu lembro até hoje, eu chamando a minha mãe, naquelas portas que tinha grade, aquelas portas de ferro de antigamente. Eu falei: mãe, chorando, mãe, 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 só sabia falar isso. Daqui a pouco eu fui para o meu quarto de novo engatinhando, e o medo não deixou. Eu continuei com medo, mas eu deitei no meu quarto, e eu só vi que fui tudo apagando. E depois o que conta, o restante quem conta é minha mãe e a minha avó. Tem várias testemunhas oculares que estavam no ambiente. Mas eu só lembro até esse momento que eu apago. Aí vem a história. Minha mãe chega em casa desesperada e fala: cadê Joninha? Era o meu apelido, né? Jonatas, Joninha automaticamente. Pequenininho, boluchinho. Falou: cadê Joninha? Estava no quarto. E minha mãe me procura, não estava lá. Procura na casa. Minha mãe começou a entrar em parafuso, porque a casa é fechada. Eu, gordinho, não passo pela janela. Para passar pela janela é só Deus descesse do céu, arrancasse a janela e me passasse, depois colocar de novo. Era impossível, nem a minha cabeça passava. E minha mãe falou: cadê Joninha? Eu não estava dentro de casa. Daqui a pouco desce eu no colo da minha avó, descendo a rampa, com um vergão nas costas, e falando: Jaqueline, você é doida? Você falou que Joninha estava dentro de casa, trancado. Ele estava do outro lado da janela, e ele se machucou aqui, o vergão nas costas dele. E minha mãe não entendeu nada. Minha mãe falou: o que aconteceu com esse menino? E aquele vergão ali, não entendeu nada. 10 anos depois a gente muda para a cidade grande. A profeta pegou e se levantou e falou: ei mãe, aquele dia, você se pergunta até hoje o que aconteceu. Eu tirei ele de lá, pela janela, porque o diabo iria matá-lo com gás. 10 anos depois, minha mãe em prantos, mas ela falou: Deus deu livramento. Então, se você tem um chamado, viva para Ele. Viva para Ele, porque senão você não presta para mais nada. Me perdoe dizer isso. Eu estou repetindo enfaticamente isso, porque um crente que não tem relacionamento com Deus, ele não serve para mais nada. A vida é isso. A gente vê aí quantas pessoas que nascem, quantas morrem. A vida natural cessa muito rápido, mas a espiritual, ela é eterna, não vai ter fim. Por isso que a decisão que nós precisamos tomar é para ontem, não é para hoje, é para ontem. Hebreus capítulo 3, versículo 8 vai dizer: se hoje, olha, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como vossos pais fizeram no deserto. E ele vai falar o que aconteceu com os pais, a consequência, porque como mortos ficaram. Todos aqueles que vieram caminhando no deserto,
que desobedeceram a voz de Deus, endureceram a cerviz. Eu não se dobro, eu não obedeço, eu não vou, teimoso. Ficaram mortos, não chegaram na terra prometida. Sabe o que a terra é prometida para a minha vida e para a tua vida? É a promessa que Deus tem para nós. É o céu primeiramente, mas também a promessa que Deus tem para nós. Deus vai fazer você demorar o tempo necessário até você estar pronto para a promessa. Por que não? A promessa está preparada, irmãos. Irmão, tudo que Deus tem, a Bíblia vai dizer que a salvação estava preparada. Cristo já tinha morrido, ele fala, antes da fundação do mundo, profeticamente. Já estava tudo decidido, por amor a você. A tua história está escrita desde quando você acha? Desde ontem? Deus já sabe de tudo. Mas acontece que Ele respeita a tua decisão. Ele vai respeitar sempre a tua decisão. O livre-arbítrio, querer ou não querer, céu e inferno, pecar, não pecar, andar com essa turminha ou não andar, falar palavrão ou não falar, usar ou não usar, beber ou não beber, fornicar ou não fornicar. Aí vai apertando. Adultério ou não, livre-arbítrio. Estou falando de coisas que são oferecidas por Satanás todos os dias para muita gente. Cola aquele amiguinho do teu lado e fala, toma aí, filho, que mal tem? E nós acabamos fazendo o quê? Abraçando, para não perder a amizade. Porque nós pensamos que a amizade muitas das vezes vale mais do que a salvação. E nem é amigo. Ele só te quer tão ruim como ele. Essa é a realidade. Ele te quer ruim como ele, porque ele não te quer limpinho, cheirosinho, na casa de Deus, pregador, de terno, gravata, bonitinho. Não te quer assim. Porque na concepção humana é assim. Se você melhora de vida, alguém piora. Na concepção humana é essa. É o orgulho humano, a soberba da vida. Mas Deus quer de você muito mais além do que isso, irmãos. Eu sei que essa palavra tem destino. Eu queria, irmãos, pregar o texto aqui, mas eu não vou temar mais. Chega de temar. Os irmãos perceberam que o texto, a naturalidade que o texto mudou aqui é muito grande. Eu estava doido para pregar o texto. Eu estava animado para pregar isso. Mas vai ser essa palavra, eu não vou nem entrar mais. Acabou, é o Espírito Santo que decide. É incrível, quando a gente coloca a Bíblia aqui, e a gente fala, eu vou pregar agora. Não, agora eu que vou cooperar com você. É o que a Bíblia diz. O Espírito Santo cooperava com eles. Então nesse momento o Espírito Santo de Deus, ele sabe como você chegou aqui. Eu não sei, mas ele sabe. Por isso que ele pega a palavra e fala assim, ó, você não vai falar isso não. Fala desse jeito. Se preciso for, ele faz a palavra desaparecer. Dá um branco, um apagão, você fica procurando ela. Cadê? Já era, está com ele. E ele só libera quando for o momento certo. É assim que Deus, ele reage a nós, se manifesta em nós. Então nesta noite, eu deixo essa palavra aos irmãos. Deus está chamando o crente de volta. Ele está chamando o crente, eu falei bem, crente, de volta. Ele está chamando pessoa que sabe qual é o chamado, mas também tem a consciência de que não é como era mais. Reconhece que hoje, comparado ao que era, está morto. Comparado ao que era, está morto. Deus está chamando esse crente e está dizendo, eu tenho um tempo novo para você. Basta você aceitar a oportunidade que eu disponho hoje na tua frente. Percebeu o que eu falei? De novo, é o Espírito Santo falando. Basta você aceitar a oportunidade que foi colocada hoje. Não estou falando de amanhã, é hoje. A presença de Deus aqui, irmãos, está muito forte nesse altar.
Deus está falando é hoje. Não adianta querer inventar desculpa, depois vai ser em casa, depois eu dobro. Não, Ele está falando agora. E vai ser hoje, e vai ser nesse lugar que você vai firmar uma aliança nova com Deus. Porque Deus já está te esperando nesse altar. Nessa noite eu quero te convidar. Você que tem a convicção de que Deus está te chamando para frente, vem correndo para frente. Por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu sei que tem mais gente que já perdeu a essência faz tempo, mas ainda não se deu conta que está piorando. A morte ela vai aos pouquinhos, é gradativa. Eu já disse que morto para Deus não é aquele que parou de respirar. Morto para Deus é aquele que o nome não está mais no livro da vida, foi riscado. E Deus está dando oportunidade hoje, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador, e quer aceitar, quer ter o teu nome escrito no livro da vida, corre para frente. E você terá essa oportunidade hoje aqui de fazer uma confissão pública. E o teu nome vai ser escrito no melhor lugar, aonde ele não pode sair, é de lá. Seu nome não precisa estar, irmãos, nos maiores lugares. Ele tem que estar no céu. Porque quando tudo isso passar, aí sim a nossa vida vai começar. Enquanto a nossa vida vai começar com Ele, a vida de muita gente vai estar terminando aqui embaixo. Terminando em desgraça, terminando em ruína, terminando em tormento eterno. Mas não é a base de ameaça. Eu quero lembrar você do Deus de amor, que morreu por você, sem você merecer, na cruz do Calvário. É Ele que está te chamando para terminar o que Ele começou na tua vida. Se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, se desviou por um motivo ou outro, mas hoje deseja retornar, fazer diferente daqui em diante, vem à frente, nós vamos estar orando por você. Tem alguém? Eu não posso ficar insistindo muito, porque as horas vão. E em respeito a todos os nossos irmãos, que amanhã tem trabalho. Amém? Só esses irmãos? Glória a Deus. Eu sei que tem mais, mas eu não vou insistir, tá? Mas enquanto eu estiver orando aqui por esses irmãos, todo mundo vai estar de olho fechado. Se essa é vergonha, não se preocupa. Você vem aqui à frente e eu vou orar pela tua vida, tá bom? Pode vir aqui na frente, enquanto estiver orando pelos irmãos aqui, e nós vamos orar pela vida dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.